Fala, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Fiquei ausente um pouquinho, né, durante a Copa do Mundo de Clubes, não fiz muitos vídeos. Estou retornando para falar um pouquinho do Flamengo, que amanhã já tem jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo é o líder do Brasileirão, mas só tem que o Flamengo já enfrenta crises, né? Probleminha para resolver: Pedro, Felipe Luiz, José Boto, né? Mas antes de falar sobre o Pedro, quero falar também sobre o Matheus Gonçalves, que está indo para o Cruzeiro. O Flamengo decidiu vender Matheus Gonçalves por 3,5 milhões de euros, né? Dá 23 milhões de reais ou 25 milhões de reais na cotação atual. E o Matheus Gonçalves está indo para o Cruzeiro, só falta assinar o contrato. O Flamengo e o Cruzeiro acho que já ajeitaram a forma de pagamento e o Matheus Gonçalves está indo para lá. É um jogador que também não agradava muito ao Felipe Luiz, né? Porque o Felipe Luiz falou que tinha momento dentro da partida que o Matheus Gonçalves se desligava do jogo, saía do jogo, né? Quer dizer, ele vai, mais uma joia do Flamengo, que a gente não vai ver como é que vai se desenvolver o futebol dele no Flamengo, né? Como muitos já foram, e a gente ficou aí sem saber como os garotos poderiam se comportar dentro do jogo. Nós sabemos que o Matheus Gonçalves é um jogador técnico, habilidoso, né? Um jogador que sabe jogar, poderia, né, ter mais paciência, mas ele está indo para o Cruzeiro. Sobre o Pedro, nós já sabemos que a intenção do Boto era, se surgisse uma proposta de 15 milhões de euros, vender o Pedro, né? Mauro César falou isso no vídeo, deu muita confusão, mas o Mauro César falou que tinha como provar, que tinha um print da conversa e ele colocou, né? E agora veio essa notícia, que o Felipe Luiz não relacionou nem o Pedro para ficar no banco amanhã contra o São Paulo no Maracanã, nesse jogo do Campeonato Brasileiro, né? Nessa volta do Brasileirão pós-Copa do Mundo de clubes, né? A notícia que chega é que o Pedro não tem rendido bem nos treinamentos e não tem agradado o Felipe Luiz, né? E me lembro de uma declaração do Davi Luiz, quando estava no Flamengo, ele falando para o Pedro que o Pedro tinha que se dedicar mais aos treinamentos, que tinha que correr mais, que tinha que se doar mais, porque se ele fosse treinador do Flamengo, ele não escalaria o Pedro. Palavras do Davi Luiz, que agora está no Fortaleza, ele falou isso para o Pedro. E também, no começo do ano, 2 de fevereiro, o Felipe Luiz falou que ia montar um esquema todo em volta do Pedro, para que o Pedro fosse o jogador mais importante do Flamengo, né, nesse ano, nessa temporada. Mas tudo ia depender da dedicação do Pedro, como o Pedro ia se comportar dentro das partidas e dentro do treinamento. O Pedro, realmente, ele deve ter deixado alguma coisa em falha, porque o Felipe Luiz, ele não escalou mais o Pedro. Nem no Mundial de Clubes, ele entrou nem no jogo contra o Bayern. Então, fica aí uma dica. Pedro, de repente, não está agradando no treino, não está fazendo a pressão pós-perda, não está fazendo a pressão que o Felipe Luiz quer. O Felipe Luiz exige dele que ele não perde e pressiona, e ele não tem esse estilo de jogo. Ele é um jogador mais de fazer o pivô, mais parado na área. Com isso, quem ganha a oportunidade é o Prata. Quem cresce no conceito é o Prata e o Bruno Henrique, né? E o Felipe Luiz vai usar muito esses jogadores. Um abraço, até o próximo vídeo. Saudações rubro-negra.